No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que todo profissional de manutenção ligado à área de gestão deve saber, tem obrigação de saber. Nós vamos falar sobre a curva PF. Olá, aqui é o Jonathan da IGTELES e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a curva PF. O que é a curva PF? A curva PF é a representação gráfica da vida útil de um equipamento. Todo profissional de manutenção deve conhecer a curva. Por quê? Uma vez que eu conheço a curva PF dos meus equipamentos, eu conheço a vida útil dos meus equipamentos e conheço quais são os pontos de falha desse equipamento. Dessa forma eu consigo ajustar e nortear o meu plano de manutenção preventiva, preditiva, lubrificação e inspeção para sanar essas falhas, ou seja, agir antes que essas falhas aconteçam. Então, vamos entender o que é a curva PF. A curva PF é representada por dois eixos, onde nesse primeiro eixo nós temos a performance do equipamento. E no segundo eixo nós temos o tempo. O que acontece, com a performance do equipamento com o passar do tempo? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um determinado equipamento, está com a performance lá em cima. Com o passar do tempo, essa performance vai caindo até que atinge um ponto zero. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que com o passar do tempo, a maioria dos nossos equipamentos, se não passar por manutenção, a performance vai cair até chegar em um ponto que ele não é capaz mais de desempenhar a sua função dentro do processo de produção. Então, eu tenho que entender o seguinte, essa curva ela tem dois pontos característicos que são os pontos que dão o nome da curva. Que pontos são esses? O ponto P e o ponto F. Então, aqui se eu for pegar, qual que é o meu ponto P? Quando a minha performance começa a cair aqui na curva, eu tenho o ponto P. E quando a minha performance atinge a zero, ou seja, meu equipamento não consegue mais desempenhar o seu papel no processo de produção, eu tenho o ponto F. O que quer dizer ponto P e ponto F? P vem de falha potencial e F vem de falha funcional. Ótimo! Agora eu sei que o meu ponto P, quando a performance do meu equipamento começa a cair, eu sei que é o ponto de falha potencial. E quando a performance do meu equipamento atinge a zero, meu equipamento para, meu equipamento quebra, não consegue mais trabalhar dentro do processo, é falha funcional. Agora, o que quer dizer falha potencial? Falha potencial é o mesmo que modo de falha. Para quem sabe sobre FEMEA sabe aí do que eu estou falando. Modo de falha. Mas se ainda não ficou claro para você o que é modo de falha, modo de falha é a mesma coisa que um sintoma. Então, sintoma, a mesma coisa. Então, se eu sei que falha potencial é o mesmo que modo de falha, e modo de falha é o mesmo que um sintoma, logo, sintoma seria a minha falha potencial. O que são sintomas? Trazendo aí para o meio industrial. Sintoma de falha: elevação nos níveis de vibração, elevação nos níveis de temperatura, um determinado vazamento. É qualquer alteração na forma de trabalho do equipamento antes da falha. Então, vamos fazer um paralelo com o corpo humano, por exemplo. Quando nós ficamos doentes, a febre, a elevação da temperatura corporal não é um sintoma que tem algo de errado conosco? Da mesma forma com o equipamento. Então, é qualquer alteração no comportamento do equipamento antes da falha. Então, digamos que a minha falha, a partir do momento que ela apresentou o sintoma, foi quando ela nasceu. E supondo que eu não fiz nada, a minha falha foi aumentando, a minha performance foi caindo até que cheguei à falha funcional, ou seja, meu equipamento quebrou de vez, ele não consegue mais desempenhar o seu papel dentro do processo de produção. Tá, Jonathan, mas por que eu tenho que saber isso? Uma vez que você sabe
o que é a curva. Uma vez que você domina a curva PF, você tem que descobrir o seu intervalo entre P e F, né? Qual que é o intervalo? Qual que é o intervalo de tempo entre P e entre F? Qual que é o intervalo de tempo entre o momento que meu equipamento apresenta um sintoma de falha até o momento que ele realmente quebra, para, ele não consegue mais trabalhar? Eu tenho que saber disso. Por quê? Porque uma vez que eu sei o meu intervalo entre P e F, eu vou agir previamente. Eu vou ajustar o meu plano de manutenção para cobrir essa falha. Então, sabendo disso, o que eu posso estruturar aqui? As técnicas de preditiva, elas servem para quê? Para você identificar falhas em estágio inicial. Você monitora o equipamento de tempos em tempos e identifica falhas em estágio inicial. Ou seja, com preditiva eu vou conseguir identificar a minha falha o mais próximo possível do momento em que ela nasceu, que é o momento de falha potencial. Então, vamos saber quais técnicas a gente pode usar. A técnica de ultrassom é a técnica mais sensível para monitoramento de equipamentos rotativos. Então, eu sei que eu consigo pegar com o ultrassom uma falha mais próxima da falha potencial possível, corrigir essa falha e a performance do meu equipamento voltar a subir. Deixei passar a janela de ultrassom, né? Não consegui fazer ultrassom, não tem ultrassom. Minha falha vai agravar, eu já vou conseguir pegar com análise de vibração. Então, a partir do momento que eu fui lá, fiz análise de vibração, a mesma coisa, identifiquei a falha, corrigi, a performance começa a subir de novo. Deixei passar a análise de vibração, já vou conseguir pegar com análise de óleo. A partir daqui você já pode ver que a performance está cada vez mais perto aqui da catástrofe, cada vez mais perto da falha funcional. Não peguei com análise de óleo, já consigo pegar com termografia. Ou seja, a temperatura já está se elevando, a temperatura já está se alterando. A partir daqui, o meu equipamento ele já está caminhando para a falha. Então, eu já não preciso mais de técnica preditiva para saber que tem algo de errado. Com técnicas sensitivas, ou seja, com os próprios sentidos do corpo humano, eu consigo identificar as falhas desse equipamento. Porém, já está cada vez mais próximo da falha funcional. Então aqui, ele já está quente para tocar, eu já não consigo tocar mais nele. Nesse outro ponto, ele já está solto mecanicamente, eu já consigo ver visivelmente que há uma folga naquele equipamento. A partir daqui, ele já está apresentando danos auxiliares. O que é isso? Aquele equipamento, a falha dele já está no estágio tão agravado, tão elevado, que ele já está prejudicando outros equipamentos do processo. Imagina um motor elétrico aqui acoplado a uma bomba. Há uma bomba aqui, só para você entender. Digamos que esse motor elétrico está com uma falha no rolamento. Essa falha já está tão elevada, já está num nível tão alto, que já está prejudicando a bomba que está acoplada a ele. Então aqui ele já está causando danos auxiliares. A partir daí, já está no momento de catástrofe. A partir daí você já não consegue fazer mais nada. O seu equipamento vai parar e você vai precisar fazer uma manutenção corretiva emergencial desse equipamento. Então, o que eu tenho que descobrir aqui, como eu falei? O ponto entre P e o ponto entre F, que é o intervalo PF, e ajustar o meu plano de manutenção dentro do meu intervalo PF para não acontecer a falha funcional. Uma coisa que é interessante, quanto mais a performance do meu equipamento cai, mais caro fica para eu reparar. Então a curva PF ela é inversamente proporcional à curva de custos para reparo. Então imagina que a curva de custo para reparo seja dessa forma aqui, conflitada de acordo com a curva PF. Então, aqui, se eu tivesse feito manutenção nesse primeiro período, onde eu ainda não tinha uma falha, seja com manutenção preventiva, seja com preditiva aqui, a minha curva de custos ainda estava baixa. A partir do momento que eu perdi a janela de agir preventiva ou preditivamente, a minha curva de custos fez o quê? Subiu.
Em média, manutenção corretiva custa 7 vezes mais, na melhor das hipóteses, do que manutenção preventiva ou preditiva. Então, se você perder a janela da manutenção preditiva ou a janela da manutenção preventiva, você vai gastar, pode ter certeza, no mínimo 7 vezes mais para corrigir o seu equipamento e colocar ele de volta à operação. Na descrição desse post você vai encontrar um link que vai te levar para um artigo sobre curva PF. Lá você vai saber todo o referencial teórico que tem por trás dessa curva e mais detalhes também sobre a curva PF, que é interessante você saber. Se você quer ver mais vídeos como esse, basta você se inscrever no nosso canal e dar um like nesse vídeo, que o YouTube, sempre que tiver conteúdo novo nosso, ele vai te avisar. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.